Boa tarde, pessoal. Acho que é uma das primeiras palestras que só tem basicamente homens, né? Normalmente tem as mulheres aí que arrastaram os homens. Eu não sei quem está aí ao vivo, né? Mas hoje nós vamos bater um papo sobre saúde masculina. Vai muito mais além aí daqui a gente falar de câncer de próstata. Quero agradecer aí a Unimed por ter convidado, pela ação, né? Eu não sou palestrante e agora nós estamos até pelo Instagram, não tem esse costume, mas é bacana que é uma maneira de disseminar, levar informação e prometo tentar não ser chato, que a gente fica falando que Novembro Azul tá aí, você tem que fazer exame de próstata, tem que ir no médico lá fazer olhar a próstata. Homem vai muito além de uma próstata, né? Não é só isso. Então, eu vou trazer algumas reflexões, alguns dados, né? Tocar em alguns pontos sobre saúde masculina e nosso papel como homem. E vocês que estão aí, que estão à frente aí da maioria dos homens que sentam para escutar um pouco sobre saúde, a gente já sabe que vocês já estão à frente, que é a grande maioria dos homens. Vocês sirvam aí de instrumento para poder informar outras pessoas, né? Vamos lá. E eu vou começar, parece uma frase boba, né? A mulher vive em média aí 7 anos a mais do que os homens. Então a mulher vive aí em torno de 79 anos e 79,7 anos e o homem 73, hoje é a média Brasil, né, de sobrevida. Então parece que é pouco, mas é muito, né? 7 anos é quase uma década que as mulheres vivem mais do que a gente, né? Ou a gente é ruim para viver, ou a gente está fazendo coisa errada, não está certo, tem alguma coisa de errado. E podemos perceber que tem muito mais viúvas do que viúvos, né? Hoje no Brasil, se você for pegar aí, tem mais ou menos 102 milhões de mulheres e 94 milhões de homens. Há uma discrepância muito aí por conta da sobrevida, da expectativa de vida. E a gente sabe, então quando a gente vai falar de comportamento masculino, saúde feminina, saúde masculina, vamos começar a falar de carro. A grande maioria, mais de 80% das mortes de acidente de carro é de homem, né? Então a gente quer chegar ali 5 minutos adiantado, anda em altas velocidades, acho que nunca vai acontecer com a gente e a gente se acidenta. E muitas vezes fica com aquela preocupação, às vezes você não tem a preocupação de, não estou nem aí com a minha vida, mas assim, às vezes a gente esquece que nós somos pais, somos provedores de lares, somos empregadores ou empregados e vai fazer falta. Então, assim, há um desleixo, não só com a saúde, mas com o comportamento do homem. Então, é impressionante o tanto que morre mais homens em acidente, e por isso que o seguro de carro para homem é mais caro, né? Não é à toa. Vou falar um pouquinho aqui do uso abusivo de álcool, né? Quando a gente vê as taxas de uso de abuso de álcool entre homens, é o dobro entre mulheres. E o que é a taxa? O que é considerado como uso abusivo de álcool, que traz problemas para a saúde? É se pelo menos uma vez por semana você bebe mais que 5 doses no intervalo de 2 horas. Então 5 cervejas em 2 horas, uma vez por semana, e isso é considerado como uso abusivo de álcool. Dados estatísticos mostram que 25% dos homens, de cada 4, faz uso abusivo de álcool, uma quantidade além do permitido para a saúde. Isso pode impactar ali nos acidentes, pode impactar na sobrevida, nas doenças. E mulheres, antes o número era baixo e elas estão querendo equiparar com os homens. Hoje já estão em 12% das mulheres fazem uso abusivo de álcool. E, gente, tem que dar nome aos bois, né? Não, eu bebo lá 7 latas no final de semana, eu não faço uso abusivo de álcool, eu não considero, eu bebo social. Tecnicamente, você está fazendo uso abusivo de álcool. Outro dado, né?
Quando a gente pega doenças, né, diabetes, hipertensão, eu peguei aqui um exemplo, pacientes em hemodiálise, que já perdeu o rim. A maioria dos pacientes que estão lá, quase 60%, são homens, apesar de existir no país ter mais mulheres, e mais mulheres idosas. E a gente sabe que a idade é um fator de risco para você perder o rim, e mesmo assim, quem está lá na hemodiálise, na maioria das vezes, homens. A grande maioria do público que está na hemodiálise. E aí você pensa, né, por que vai para a hemodiálise? Quais são as causas de ir para uma hemodiálise? Né, ter que sentar na máquina, ficar 6 horas aí na máquina, 3 vezes por semana para filtrar sangue. É porque não cuidou da diabetes, não cuidou da hipertensão, né, não cuidou dos cálculos, não cuidou da próstata, que pode afetar os rins. Então, assim, foi um desleixo. É lógico que se você cuida, você pode perder rim também. Mas, assim, isso mostra mais um fato de como nós, homens, somos relaxados com a nossa saúde. Outro dado, assim, importante é número de notificações de HIV. Ainda existem milhares de notificações aí por ano. No ano de 2023, 70% dos homens, 70% das notificações eram homens e 30% eram mulheres. Mais um dado que homem não se previne, não se cuida e tem uma negligência com a sua saúde, com a sua vida. Quando a gente pega situação de rua, Novembro Azul, próstata, vamos falar de rua, 85% de quem mora na rua, que é moradores de rua, são homens. Homens, 15% são mulheres. A gente está fazendo coisa errada. Então parece assim, não, o homem ele tem preconceito por conta que não quer ir fazer um exame de próstata. Não é um preconceito. Eu vejo isso muito como um relaxo em todas as áreas da nossa vida. Como homens, a gente não cuida. Na velocidade, nas doenças, no cuidado, né? No uso de preservativo para ter uma relação sexual. Então, assim, a gente vê que há um descaso em várias áreas e não só na área de próstata. Vou trazer um dado que normalmente não se fala de suicídio, né? E todo mundo vê, todo mundo sabe de alguém que suicidou, mas é velado, né? Isto. Então, parece que o homem é forte, suicida 4 vezes mais que as mulheres. Durante um ano, só para vocês terem ideia, mais ou menos 3 mil suicídios foram de mulheres, 12 mil de homens. 12 mil homens. Só para vocês terem noção, o câncer de próstata mata no Brasil 17 mil homens por ano de suicídio, que tira a própria vida. 12 mil. Quase equilibra uma doença grave aí, um câncer. São 12 mil homens todos os anos. E quando a gente vai ver, então deve ser porque o homem é mais depressivo, né? Então ele acaba suicidando mais. Aí quando você vai ver em pesquisas, em relatos de diagnóstico, 4% dos homens sofrem com depressão e 11% das mulheres sofrem de depressão. E aí fica a grande interrogação, né? O homem suicida 4 vezes mais e tem 3 vezes menos depressão? Ou a gente é frouxo, assim, desculpa o termo, mas ou a gente é fraco para suportar uma depressão e acaba suicidando, ou a gente não procura quando a nossa cabeça não está boa, né? Se esconde naquela imagem de que homem não fraqueja, o homem não sofre, né? E quantas vezes a gente vê um homem que aparentemente era super bem, não manifestava nada e quando vê, suicidou. Mas não tinha nada, nem percebi. Esse homem está sofrendo ali por dentro e não busca ajuda, não procura ajuda, e aí fica aquilo dentro e chega o momento e revela aí para a sociedade através de um suicídio, né, que ele não estava bem. Então, a pergunta é, qual que é o sexo frágil? Né? Você olha aqui, talvez a gente tenha um bíceps mais forte, mas morremos menos, cuidamos menos, fazemos mais coisas erradas, e aí nós somos o sexo forte, né? E
E o que eu vejo, e uma mensagem é: homens se escondem na piada para não assumir compromisso com a sua saúde. Então é muito mais fácil fazer piada, eu não faço isso, do que você parar um tempo, né, dedicar um tempo para você cuidar de você. Né? Então, a gente vê que há um machismo, a falta de prioridade, né? Aquela questão que não, de super-herói, ou há uma desorganização, um desleixo. E o momento que a gente tem mais cuidado da saúde, ali depois dos 40, 50 anos, não só para câncer de próstata, porque ali com 20 anos a máquina é forte, ela aguenta o tranco. Mas a gente vai envelhecendo e não suporta, começa a adoecer, começa a ter pressão alta, diabetes, ansiedade, pânico, problemas de próstata. E nessa fase, né, que a gente começa a adoecer, é uma fase onde a gente está atingindo aí o ápice da carreira, né? Lógico que se for esportista é mais cedo, mas a maioria das profissões é aí onde que você vai atingir o ápice da carreira, é onde que você não tem tempo para nada, né? Você tem que estar trabalhando e a saúde fica de lado. E nós vemos, assim, se você realmente quer progredir na carreira, né? Progredir no trabalho, você quer crescer, quer dobrar a sua empresa, você tem que entender que você vai precisar de corpo e uma mente boa. Porque se a empresa é reflexo do teu corpo, da tua qualidade. Se você é desleixado, até você consegue tocar a empresa um tempo, mas aí depois você fica cansado. Né? Os funcionários não te respeitam, não enxergam você como um espelho. Mas então o homem tem que ter um entendimento, né? Uma das chaves de sucesso, primeiro começar lá na autoestima, do autocuidado com ele, do corpo com o dele, da mente dele, no momento que ele começa a ter problemas, para ele poder liderar grupos, crescer na empresa. Então, muitas vezes a gente põe trabalho na frente e a saúde vem depois. E depois não consegue progredir no trabalho porque a saúde começa a puxar, funcionar como uma bigorna, tipo, puxando para baixo. Mais uma vez, novembro não é um mês só para fazer toque. Eu não vim aqui dar um toque em vocês, né? Não é dar um toque nesse sentido. Talvez eu dê um toque na vida de vocês, de cuidado com a saúde, mudança de mentalidade. E nós, urologistas, nós temos aí um papel. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente pode fazer e pode cuidar aí do paciente masculino. Né? O urologista, ele é o médico especialista nas doenças do trato urinário, especialista na saúde masculina, e a gente cuida de mulheres também com problema de bexiga e rim, mas a maioria do nosso público são homens. Então o urologista, né, ele é o médico do homem. Então a gente cuida de próstata. Então o homem vai envelhecendo, vai ter problema de próstata. É igual catarata, né? Quem viver verá ou não verá, né? Vai ficando ruim esse olho, do envelhecimento. Essa próstata também vai dar problema. Tem a questão do câncer, né? Nós estamos falando do câncer aí, sólido mais comum do homem, que é o câncer de próstata. Então é o nosso carro-chefe na questão dos cânceres. É um número muito grande de câncer de próstata por ano que a gente pega. E o urologista é especialista nisso. Mas ajudamos também o homem em algumas questões que ele considera super importante. Potência sexual, né? Fala que a alegria do pobre, né? Pelo menos tem relação sexual e preocupa com a potência. Então eu vou trazer alguns dados. A metade de vocês aqui tem algum grau de disfunção erétil. Estatisticamente, 50% da população brasileira masculina tem um grau de disfunção erétil. E não procura cuidado, não procura assistência. Às vezes é um defeito de hormônio, algum defeito que você consegue ajudar e fica sofrendo com isso, porque é macho e não vai no médico, né? Então, um outro problema, cálculo renal, né? É muito comum, cerca de 10% da população vai sofrer por uma crise de cólica, passar por um cálculo renal. Então a gente tem que, o urologista pode te ajudar nisso também. Tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Absurdo, todo dia tem gente lá com doença que pegou no sexo, né? A gente cuida, trata e tudo. Mas o pessoal não usa preservativo. Fala, mas ela é tão limpinha, ela é tão... Não é assim, gente. Se você foi, outro também foi. Tem que tomar cuidado. Pega também doença. E
E às vezes o paciente tem uma verruga no pênis, deixa ela ficar crescendo, fica aquela coisa enorme e não procura por vergonha. Não vou, aí eu tô com vergonha. Rapaz, eu sou especialista em pinto, né? Você tá com problema no pinto, você tem que ir no urologista, você vai lá e eu vou olhar, ué. E fica com esse preconceito. Acho que a doença dele é a única. Ninguém tem essa doença. E tem algumas questões que a gente acaba descobrindo no dia a dia, né? Diabetes. Então, talvez algum de vocês viram propagandas que a gente roda e tá urinando muito à noite e tudo. E vem um monte de paciente. Ah, não, eu vou precisar fazer porque esse procedimento, vou fazer um rezo, vou fazer um laser porque minha próstata está aumentada. Aí você olha a glicemia que mede o açúcar no sangue normal ali até 100, está em 350. O diabetes faz urinar toda hora. Não é um problema da próstata, mas ele achou que é próstata. Só que não faz acompanhamento, não passa no médico, nunca colheu um exame e era diabetes, né? Aí eu trato o diabetes, ele fica urinando uma beleza e eu perdi a cirurgia. Mas faz parte a gente olhar detalhes. O médico, o urologista, e isso não precisa ser um urologista, um clínico, só de você fazer um acompanhamento, colher um exame simples de glicemia, você pode descobrir uma doença que vai te deixar broxa, que vai deixar você urinando toda hora, pode dar problema na tua vista, pode dar problema de neuropatia, úlceras em perna de difícil cicatrização, perder uma perna. Então, assim, era só colher um exame, né? Ter uma orientação, mais uma vez, por preconceito, ou por falta de prioridade na questão da sua saúde, você deixa de ver essas coisas. E a questão da saúde mental, né? Eu não sou psiquiatra, mas dentro do consultório, quem acompanha comigo sabe que a gente baixa um bom papo e quando precisa eu encaminho ou dou medicação para poder começar o seu tratamento. E é a partir dali que o paciente traz o problema, né? Traz aquele sofrimento e a gente pode orientá-lo, pode ajudá-lo. E às vezes as doenças mentais no homem não se manifestam assim, o homem está chorando, né? Às vezes ele só está mais calado, não está dormindo direito, está perdendo a potência sexual, está perdendo o interesse sexual, talvez a doença mental se manifeste assim. Não é igual vocês imaginam, né? Ou que imagina que é da mulher. A maioria dos homens eles não ficam nessa condição de choro, né? A questão da ansiedade, pânico, depressão no homem se manifesta diferente. Como eu falei para vocês, né, a gente pode ajudar na questão da disfunção erétil, e olha aqui que dado, 1 em cada 2 homens sofre de disfunção erétil. Ninguém precisa levantar a mão e falar que sofre, mas aqui a metade do público deve passar por dificuldade de ereção, leve, moderado ou até grave, e tem tratamento, né, tem tratamento. Outra coisa, o DAEM, né, que está muito em moda isso aqui, né? A questão dos níveis de testosterona. Só para vocês terem ideia, 1 em cada 4 homens, né, na média, de 20% a 30%, vai ter queda de testosterona. E testosterona é o hormônio que é o principal que dá as nossas características de homem. Voz grossa, barba, força física, né? Apetite sexual. Então, a testosterona é super importante. Então, às vezes você fica com preconceito de ir ou não olha e está ali de farol baixo, de orelha baixa, às vezes é falta de testosterona. Um examinho você colhe e começa a repor. Tem injeções que você toma a cada 3 meses que pode resolver. Toma 4 por ano, você resolve o teu problema. Muda a tua vida. A questão da próstata aumentada, né? A metade dos homens aí com 50 anos tem a próstata aumentada e esse número chega a 80% ali até os 70 anos. Então é difícil, né? Algum homem com envelhecimento não ter problema de próstata aumentada. E lembrando, próstata aumentada não é câncer. Próstata aumentada é uma coisa, câncer é uma doença maligna que pode espalhar para o corpo e matar. A próstata aumentada ela vai trazer dificuldade para urinar. É só para vocês terem uma ideia. Mas por que próstata aumentada dá dificuldade para urinar? De cá é uma bexiga com uma próstata normal, bexiga, e a próstata está aqui. Olha o canal da urina, passa dentro da próstata. Então ela passa dentro da próstata. Quando a gente vai envelhecendo, olha o que acontece com a próstata.
ela cresce e estreita esse canal da urina. Então, essa posição da próstata, com o canal da urina, né, a uretra prostática, passando dentro da próstata, quando dá problema na próstata, de crescimento da próstata, você passa a ter dificuldade para urinar. Então, é por isso que tem essa relação próstata e urina, pela posição da próstata. E por que pôs essa próstata nesse lugar? A próstata tem uma finalidade de ajudar a produzir o sêmen. E tem uma finalidade de dar emprego para o urologista também, né? E vamos falar um pouco agora do câncer de próstata, né? Que é a menina dos olhos aí. Todo Novembro Azul a gente faz campanhas, né? Porque é um câncer importante, né? Então, assim, acontece muito. Durante essa palestra, pelo menos 2 homens aí vão morrer de câncer de próstata enquanto eu estou falando aqui. A palestra em torno de 1 hora. Então, a gente tem uma morte a cada meia hora. Então, durante essa palestra aqui, nós vamos ter aí uns 6, 7 casos de câncer de próstata, né? É um caso a cada 8 minutos. Então, os números são grandes. Nós temos, em média, aí, 70 mil casos no Brasil de câncer de próstata, com 17 mil óbitos no Brasil, em média, por câncer de próstata. Então, realmente, é o câncer mais comum do homem, não é o câncer que mais mata, né? O câncer que mais mata é o câncer de pulmão, porque é um câncer mais agressivo. E hoje nós temos muitos tratamentos para o câncer de próstata. Então, o homem, ali, quando ele estiver na idade de prevenção, é importante ele olhar, é um câncer comum. 1 em cada 7 aqui, né? Vai ter ou tem câncer de próstata. Então faz as contas aí. Conta aí e depois divide. Pelo menos, eu sei que tem gente que aqui tem câncer de próstata, que já é com paciente meu, mas tem mais gente aqui que não é paciente meu e tem câncer ou terá câncer de próstata. E aí quando a gente fala de prevenção, parece que a gente vai prevenir o câncer, né? Vamos fazer um negócio que não vai dar câncer. Na verdade, a gente não previne câncer. A gente tenta prevenir morte. Porque quando você faz os exames, nós estamos tentando descobrir esse câncer mais cedo, para mim poder te tratar, para mim poder te curar, e você não morrer desse câncer. Então, assim, o nosso trabalho é tentar salvar vidas. Nós não prevenimos câncer de próstata. Assim como o câncer de mama. Você fazer mamografia não previne câncer de mama. Você vai só descobrir o câncer mais cedo na mulher, para ela poder fazer os seus tratamentos e prevenir morte. E aí a gente fala da importância do câncer de próstata, né? Esse aqui é da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eles fizeram uma pesquisa e 67% dos homens falaram que sabe que é importante fazer o exame de próstata, que tem uma coisa que é perigosa aí, que é o câncer de próstata. Mostrou que tem algum conhecimento que é importante. E se eu olhar para o outro lado, 33% não está entendendo nada, nem sabe o que é isso, né? Mas mesmo 67% entendendo que é importante, 22% já faz os exames periódicos. Então, assim, uma parte boa sabe, incrível que esses números não são melhores, mas só uma pequena parte que realmente toma ação, né? Voltando lá no começo, né? Dirigir carro em alta velocidade é perigoso. Você pode bater e morrer. E você sabe, mas você não faz. A questão do álcool, né? Beber e dirigir. Não pode. Mas você vai lá, bebe e dirige. Então, muitas vezes a gente sabe e não age. Vamos falar daí dos sinais de alerta para o câncer de próstata, né? Então, assim, quais são os sinais de alerta que você tem que prestar atenção que você pode estar com câncer de próstata, né? 80% das vezes não dá nada, né? E aí a gente faz diagnóstico, muitas vezes os pacientes falam, mas não, doutor, mas não é possível, eu estou com câncer, eu não sinto nada. 80% das vezes não sente nada. O câncer de próstata, quando ele dá algum sintoma, é só na idade, no grau mais avançado. Principalmente quando ele já espalhou para o corpo, foi para o osso, já está em outras regiões. Enquanto ele está ali só na próstata, pequenininho, né?
ele normalmente não dá sintomas. E quando dá sintomas, ele se confunde muito com próstata aumentada, que é dificuldade para urinar, aquele jato fraco, às vezes tem sangramento na urina, sangramento no esperma, né? Sangramento no esperma normalmente não é doença ruim em homens jovens, mas no homem idoso que começa a ter sangramento no esperma, a gente tem que preocupar e investigar, porque um dos lugares que o câncer de próstata gosta de ir é para a vesícula seminal, onde fica guardado o sêmen. Então tem que olhar se não está com câncer de próstata, que é uma das justificativas para poder ter sangramento no sêmen. Emagrecimento e dor óssea aí já é mais característica de uma doença avançada. Por que dor óssea? Dor na coluna. Eu já peguei paciente que quebrou a coluna e não estava conseguindo andar. Foi ver, era o câncer que comeu a coluna, desabou a coluna e comprimiu o nervo. E aí a gente fez um PSA, né, que é aquele exame de sangue para ver se tem câncer, que a gente faz, importante. No homem aí, jovem, normalmente o valor máximo aí dele é 2,5, e o paciente estava com 3.000 de PSA. Então eu já tinha uma doença muito avançada consumindo o osso. Infelizmente esse paciente não viveu por muito tempo, né? Então, quando a gente tem dor óssea causada pelo câncer de próstata, é doença avançada. Até aqueles pacientes que já tiveram câncer, a gente operou e porventura deu metástase e foi para osso, normalmente eles não têm sintomas, eles não têm dor. Normalmente essas metástases são pequenas e está em tratamento e segmento. Para chegar da dor óssea, é só em doença avançada. E aí, como prevenir? A gente falou, né, a gente não vai prevenir o câncer, mas nós vamos prevenir aí a questão da morte. E quais são as recomendações? A gente deve começar a fazer exames de rotina, mas não é só próstata. Lembra? Eu falei, a gente não se baseia numa próstata. Então, a partir de 40 anos, a gente começa a ter alguns problemas, né, de hipertensão, diabetes, problemas de tireoide, problemas hormonais. Então, é interessante, a partir de 40 anos, você começar a fazer seus exames de rotina. Homem de 20, 30 anos, normalmente a carcaça é boa e ela aguenta bem, né? Carro novo, funciona bem. Mas depois dos 40 anos é interessante você começar a fazer as suas revisões. E aí a gente vai ter um foco direcionado para câncer de próstata a partir de 50 anos, com toque e PSA. Então, fazer o exame de próstata e fazer o exame de sangue, né? Que a gente mede o nível do PSA. Quando o PSA sobe, não quer dizer que está com câncer, mas aumenta a chance de ter um câncer. O PSA ele não é específico para câncer, mas ele é um indicativo que pode ter ali um probleminha, pode ter um câncer ali. Então, a partir de 50 anos. E vamos começar a partir de 45 anos, naqueles pacientes que têm fator de risco, né? Que tem uma tendência maior de ter câncer. E quais são esses pacientes, né? O paciente que já tem histórico na família, pai, tio, irmão, né? Eu já tive uma família que eu tratei do avô, do pai e do filho. 3 gerações com câncer de próstata, né? Então, assim, é um tumor que quem tem histórico na família, a partir de 45 anos e não 50, começa a fazer a sua investigação. O paciente negro, ele começa antes, porque ele tem uma tendência de ter mais câncer de próstata e mais agressivo, né? É difícil a gente ver um branco falecer de câncer de próstata. É mais comum a gente ver um negro falecer do câncer de próstata, até por questões socioeconômicas e culturais do nosso país, que a gente sabe, às vezes ele acaba chegando mais tarde, mas é uma população de maior risco, né? Ele deve começar a fazer seus exames voltados para câncer de próstata a partir de 45 anos. E os pacientes obesos, têm trabalhos mostrando que a obesidade também é um fator aí de risco para aumento de câncer de próstata. Então, em resumo, 50 anos para todos, 45 se tiver fator de risco, né? E a grande questão mais uma piada, né? Nós estamos aí já ano 2025 e será que não inventou nada melhor que o toque para se fazer, né? Para poder descobrir o câncer ou ver o câncer? Assim, tem coisas interessantes, né? Tem exames, né? Ressonância, tem alguns testes genéticos, mas não dá para fazer para todo mundo, todo ano, é caro. E aí o toque, ele ajuda, quando a gente faz a palpação, e ali mostra muito bem, aqui tem a próstata, né?
Agora o paciente está deitado, eu tenho a bexiga, tenho a próstata e aqui o pênis. Olha que pelo toque a gente consegue palpar bem a próstata e ver se tem irregularidade. E um lugar, aí você fala assim, mas quando você faz o toque você não sente aqui na frente, né? Você não consegue palpar aqui na frente. E é verdade. Só que tumor só aqui na frente, só 5% tem tumor aqui na frente. E aí a gente vai pegar lá no exame de sangue. A grande maioria dos tumores dão aqui na periferia, onde eu consigo tocar e eu consigo sentir e desconfiar que ali tem um tumor. Então aquela pergunta, será que é importante? É importante, por custo, né? Preço é rápido. Onde a gente faz o exame, sente essa próstata. E imagina você fazer teste genético, ressonância todo ano, né? Não sei se alguém fez ressonância. Pô, é quase 1 hora dentro de uma máquina. Uma ressonância custa em média R$1.000. Todo ano fazer ressonância. Tem que tomar contraste. Né? Então assim, existem alguns métodos que podem até trazer mais informações. E esses métodos a gente usa em alguns pacientes que a gente fica com dúvida. Falei, mas esse toque aqui é meio suspeito, esse PSA aqui está meia boca. A gente pode até fazer esses exames, e nós pedimos no consultório esses exames mais apurados, e alguns casos específicos que a gente está na dúvida. Mas não dá para fazer em todo mundo. Né? Nós temos aí um país que falta um monte de coisa. Né? E aí você pegar e pensar em método sofisticado para poder fazer para todo mundo, então não dá. Então o toque ajuda a descobrir, ajuda a ver se tem irregularidade, é barato, é rápido, e aí não tem ainda nada que conseguiu passar e tem todas essas características. Talvez algum dia tiver um exame rápido, barato, fácil e economicamente viável assim, talvez a gente vai substituir, mas ainda não tem nada. Além do toque, nós usamos também o valor do PSA. O PSA, o único órgão que produz essa molécula é a próstata. A mulher não tem PSA. Ela pode ter qualquer doença do mundo, mas não vai dar PSA. Só a próstata produz PSA. Tanto que aqueles homens que operam a próstata e o PSA começa a subir, é sinal de que tem célula de próstata em algum lugar do corpo desse homem. Você tem que pesquisar. Provavelmente ele deu uma metástase, alguma célula pequena escapou dessa próstata, ficou pequenininha lá na coluna, você operou, ele passou muito tempo bem, e aí esse tumor, essa célula, ela vai crescendo, 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 e ela começa a produzir PSA. Então o paciente que tirou a próstata, começou a subir PSA, é sinal de que tem célula de próstata no corpo. Então, o PSA, ele dá uma medida de risco. Então todo mundo que tem próstata produz PSA. Então, quem tem próstata aqui tem um nível de PSA no sangue. No câncer de próstata, esse nível começa a subir. E aí a gente desconfia que possa ter câncer de próstata. Então o médico urologista ele vai pensar que tem câncer de próstata em 2 situações. Pelo toque ou pelo PSA. E quando a gente desconfia que tem câncer, o exame normalmente confirmatório que a gente faz, né, que na suspeita, a gente vai fazer uma biópsia. O que é a biópsia? Vai lá tirar um pedacinho da próstata, na verdade são 12 pedacinhos na média, e manda para o patologista olhar se naquele órgão tem algum defeito. Ele faz uma análise patológica e vai trazer a resposta para a gente se ali tem câncer ou não tem câncer. E de tratamento, né? A gente não vai aprofundar tratamento, né? Quem vai em consulta com o urologista e já viu ou teve câncer sabe que essa conversa é uma conversa longa. Para tratamento a gente tem que ver em que grau que está, né? Mas só para vocês terem ideia, se o tumor já saiu ali da próstata, já espalhou para o corpo, não adianta tirar a próstata, né? Já foi para outro lado. Então aí você vai ter que fazer químio, hormonoterapia. Agora quando o tumor está só na próstata, a gente acaba operando ou fazendo radioterapia e tem avançado cada vez mais, né? Talvez um dos medos de operar a próstata eram os maus resultados que a gente tinha no passado. Principalmente quando tira a próstata, pode ficar perdendo urina, pode ficar impotente, sim, pode. Mas os resultados vêm melhorando, as tecnologias vêm melhorando, né? Tem a cirurgia robótica, muitos de vocês já ouviram falar, muitos de vocês conhecem gente que já fez. Então, a gente usa um robô, nós urologistas operamos esse robô, conduzimos esse robô, para poder fazer uma cirurgia mais em detalhe, mais preservadora,
É lógico, ainda tem risco de impotência, tem risco de incontinência, mas tem melhorado muito os resultados. Então isso não é motivo, né, assim, de pânico. Eu vou operar a próstata, vai ser uma coisa terrível, nunca mais vou ter relação sexual. Não, não é assim. Hoje tem avançado, tem melhorado. Eu não vou aprofundar isso no assunto. Mas se o medo é achar não vai fazer exame, porque tem medo de achar uma doença, e achando uma doença vai fazer um tratamento que pode comprometer a tua vida, vou falar uma coisa, acho que vocês estão bem enganados. Se for esse o medo, está bem enganado. Hoje se avançou muito nos tratamentos, né? E finalizando, para abrir para perguntas, vou trazer 2 slides aí como reflexão. Como vocês querem estar aqui daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos ou daqui 20 anos, né? Fazer essa reflexão, como que você quer chegar lá? Quer chegar aquele velho perrengue, dependente de todo mundo, né? Para poder fazer as coisas? Chama o fulano para levar ele. Vamos dar banho nele. Vamos pôr lá na cadeira para poder dar o banho nele. Ou você quer ficar aquele velhinho mais enxuto, firme, né? Independência. A gente luta tudo para prover, luta uma vida inteira para trazer o provento para dentro de um lar, e aí quando fica velho começa a dar trabalho porque não cuidou. É lógico que pode dar trabalho. De repente pode ter um AVC, pode ter uma coisa inevitável, um acidente, né? E você dá trabalho. Mas você dá trabalho porque não cuidou, aí é difícil, né? Conta uma história de um paciente, era um senhor, ele chegou, câncer de próstata, já era um câncer de próstata avançado, propôs tratamento, e aí ele falou, não vou tratar. Não vou tratar, isso aí, não quero saber disso, esquece. Passou um tempo, esse câncer foi para a coluna, desabou a coluna e ficou paraplégico, né? A mulher dele era doente, também acamada, então não tinha condição de cuidar dele, e ele tinha apenas um filho. O filho, um engenheiro, ele estava numa cidade, não vou falar porque senão começa a estar muito característica da família, e trabalhando, produzindo, crescendo, teve que parar as coisas dele, a vida dele, para voltar para cuidar do pai. Lógico, ele ama o pai e vai cuidar do pai. Mas por que aquele homem não tratou antes? Né? Então, às vezes, a gente não tem que fugir das coisas porque não liga para a nossa vida. A nossa vida compromete a vida de muita gente. Nós somos seres em sociedade, somos seres sociais. Então, assim, se você não cuida da sua vida, você vai acabar comprometendo a vida daquela família que você quis trazer um lar seguro, trazer um provento, formar um filho. E aí depois você tem que pegar e chamar, filho, eu não cuidei, vem cuidar agora de mim. E para encerrar, vou trazer de Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o preço, com o corpo de vocês. Então fica essa mensagem de autocuidado, de manter a sua autoestima, né? E pelo presente que foi nos dados, de estar aqui, ter o nosso corpo, ter a nossa vida, de acordar e respirar e fazer pelo menos o que cabe à nossa parte. Obrigado. Acho que tem algumas perguntas, né? Acho que a gente recebeu ali online algumas perguntas. Aqui alguém quer comentar, conversar, fazer alguma pergunta? Aqui, ó, as perguntas. Ou entendeu tudo ou entendeu nada, né? Ninguém quer perguntar. Dê para ele. Olá, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai passar algumas perguntas aqui que vieram pelo chat, tá? A primeira dela, doutor, é a seguinte, uma dúvida muito recorrente, né, no público masculino. O exame de sangue substitui o exame de toque? É isso que
a gente conversou, né? É importante os dois. Depende do trabalho, em média 17 a 20% dos cânceres de próstata não altera exame de sangue e só é visto pelo exame de toque, né? No último mês eu operei um paciente, PSA normal aí na casa aí de 2,5, abaixo de 2,5. No último mês eu operei um paciente com PSA de 1,38, né? E operei um paciente também de 1,6. São dois pacientes que tinha nódulo característico, que foi só descoberto pelo toque. Então PSA baixo, né? E toque muito alterado. Um deles era um tumor numa fase inicial e um outro deles já era um tumor que a gente fala intermediário, já não era tumorzinho bobo, já era um tumor um pouquinho avançado mesmo com PSA baixo. Muito bom, doutor. Mais uma pergunta aqui, que mandaram no chat aqui. A eventual cirurgia para retirada da próstata evita que o câncer volte em outros motivos, evite que apareça em outros lugares? É câncer. É igual mama, próstata. Você retirou, quando você faz a cirurgia, é a primeira linha de tratamento. E talvez, algumas vezes, não é a última linha de tratamento. Então, o que vai determinar a sua chance da cirurgia, apenas a cirurgia, resolver o problema, sem precisar fazer radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, outras coisas, vai ser o grau desse tumor, né? Então, se a gente pega um tumor numa fase mais inicial, nós temos uma chance maior da cirurgia resolver o problema, só apenas ela resolver o problema. Quando a gente pega um tumor mais avançado, aí essa chance da cirurgia, só a cirurgia resolver o problema, cai. Em média, quando a gente faz um primeiro tratamento, na média, 80% o primeiro tratamento resolve. E cerca de 20%, aí vai depender do grau, mas na média, 20% dos pacientes vão precisar complementação. Assim como a mama. Às vezes você retira a mama, aí vai precisar tirar as ínguas da axila, às vezes fazer quimioterapia. Então, assim, a cirurgia é o primeiro tratamento e pode ser o único. Mas às vezes a gente vai ter que lançar mão de outros tratamentos para controlar essa doença. Mais uma vez, câncer não é doença benigna, é doença maligna, tem essa capacidade de dar recorrência e espalhar por corpo. Então, a cirurgia pode ser o primeiro tratamento, algumas vezes não o único tratamento. Beleza, doutor, a gente já está com o tempo um pouquinho adiantado aqui. Nós temos mais uma pergunta aqui para finalizar, que já é uma pergunta relacionada à cirurgia. Então, a pessoa que enviou, né, ela perguntou, queria saber como é feita a cirurgia de câncer de próstata e quais os cuidados a se tomar após o procedimento cirúrgico. A gente comentou, né, a cirurgia ela pode ser feita de 3 maneiras, né? A gente pode fazer ela por corte, a gente pode fazer ela por vídeo, que ela é de furinho, ou por robô. Então, quando você aumenta a tecnologia, você acaba aumentando eficiência e segurança, né? E resultados. Então, aí vai depender, né? Mas toda cirurgia que a gente faz, o paciente, como você tira aquela próstata e o canal da urina passa dentro da próstata, ele vai ter que ficar, em média, 1 semana de sonda, né? E aí a questão de tempo de repouso, essas outras coisas, vai depender do tipo de cirurgia. Eu recebo alguns homens aí que a cirurgia robótica vai entrar aí no rol no SUS, né? Então tem projeto, já tem publicações aí no Diário Oficial, então deve ter no SUS porque ela é eficiente e deve ter em breve também em convênios pela eficiência dela, né? Mas ainda alguns pacientes não conseguem o acesso desse tipo de tecnologia. A cirurgia por corte também vai bem, né? Feita por mãos experientes vai bem. O importante é você tratar, porque é melhor você tratar do que você deixar essa doença avançar e te matar, né? O que te vale você dentro de um caixão, né? Então, às vezes corte a gente sempre fez, há décadas faz por corte, hoje avançou em tecnologia, mas a mensagem que fica, quem estiver ouvindo e não tiver acesso ainda, e eu acredito que em breve todos terão acesso, cuide, né? Faça por corte mesmo. Da plateia?
sei se é mito também a questão da bicicleta. Doutor, também tem uma dúvida que eu não sei se é mito, né? A questão que ciclista, né, que fala que a questão do impacto, andar muito de moto, né, durante muito tempo, se tem alguma coisa a ver também, isso prejudica. É que ele gosta de andar de bicicleta, né? Não prejudica. A gente pede, quando vai colher o exame de PSA, você não tem estímulo na área embaixo, né? Evitar de andar de bicicleta, cavalo, 2 dias antes não ter relação sexual, para não ter estímulo para você pegar o valor real desse PSA. Então, esse cuidado. Alguns homens a gente recomenda ele diminuir andar de bicicleta, não específico para próstata, câncer de próstata. Mas alguns homens têm dor, uma coisa que chama dor pélvica crônica, né? Que é aquela dor na bacia, tensão na musculatura, e aí ele tem que reduzir o uso da bicicleta porque aquela musculatura é mais sensível. Tem trabalhos mostrando também aquelas pessoas que pedalam mais que 5 horas por semana, tem uma diminuição de fertilidade, pode afetar ali o testículo por esquentar e tudo. Então, nessa situação, paciente que está tendo dificuldade em ter filhos, engravidar, a gente pede para reduzir o uso da bicicleta. Mas para a próstata em si, não, mito. Mais alguém? Boa pergunta. Doutor, com relação à alimentação, ela interfere na questão da próstata aumentar ou é só a idade mesmo? Para não ficar muito extenso, a gente não entrou, né, em todos os dados, né? A alimentação saudável ela é importante, ela desinflama o seu corpo, né? Então, assim, tem trabalhos mostrando que o uso de, por exemplo, muitos embutidos, salsichas e tudo, já mostrou que aumenta câncer de próstata, então em relação do câncer. E aí o que nós falamos, o que é bom para o coração é bom para a próstata, né? Então, o consumo de alimentos saudáveis, frutas, vegetais, folhas escuras, pode ajudar. Uso de óleos de boa qualidade, né? O óleo de semente de abóbora, muito conhecido, né? Isso pode ajudar. Romã, tem alguma alimentação saudável, tá? Para a próstata aumentada, não tem uma alimentação para a próstata que ajuda a próstata aumentada. Agora, a alimentação ela pode prejudicar os sintomas daquele paciente que tem próstata aumentada. Então, o paciente que tem a próstata aumentada tem dificuldade em esvaziar a bexiga. Então, quando ele usa, por exemplo, toma chás, usa diuréticos, café, isso pode irritar a bexiga e ele passar a acordar mais vezes ao banheiro, acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro, durante o dia ter que ir mais vezes ao banheiro, ter uma irritação maior da bexiga. Então, não que a alimentação dê o problema de próstata, o crescimento de próstata, mas aquele que tem o problema de próstata, a alimentação pode interferir nos sintomas, pode piorar os sintomas. É muito comum, né, homens aí, 50, 60 anos, eles quando vai tomar cerveja, depois à noite fica terrível, né? Fica indo muitas vezes durante a noite, né? Não consegue, a bexiga não consegue suportar toda aquela urina, tem uma irritação e ele passa aí muitas vezes a ir ao banheiro. E às vezes o uso da cerveja trava a urina, né? Ele tem problema de próstata e aí aquela cerveja piora de vez e ele trava a urina. Mas homens saudáveis com a próstata pequena não vai dar problema. Então, em resumo, alimentação não vai aumentar a sua próstata e tudo, mas a alimentação pode piorar os seus sintomas se você tem problema de próstata. Coca-Cola também? Coca-Cola também, né? Bebidas com gás, você acidifica a urina, além de prejudicar e piorar a parte urinária, né? Aumentar o número de vezes, causar irritação para urinar, ela também é um fator de formação de cálculos, né? Pedras nos rins. Água com gás tem uma controvérsia, né? A gente tem um risco teórico, né? Por ela ter gás CO2, você acidificar. Então, urinas mais ácidas pode prejudicar a questão na formação de cálculo. Mas isso é um risco teórico não comprovado. Agora, a água com gás, tem pacientes que têm problema de próstata, entra dentro daquela ideia, né? Que ele tem dificuldade para urinar e tem uma irritação, e esse aumento da acidez, esse gás pode prejudicar. E aí mas o homem que não tem problema, não vejo também problema.
A turma desembocou agora, Eu achei que eu ia comer um salgadinho ali. Tá pronto. Salgadinho tá ficando caro pra conseguir ele aí, ué. Já que eles entraram no mito da comida, e a questão da pimenta? O pessoal fala que a pimenta inflama, né? Hemorroida, próstata. Isso é verdade? Sim, e piora os sintomas, né? A pimenta, ela causa uma vasodilatação ali no períneo, nas veias do períneo, piora a hemorroida, né? E na bexiga libera substâncias irritativas, né? Então, mais uma vez, aqueles pacientes que têm aquelas dores de bacia, que é dor pélvica crônica, né? Tem maior irritação da bexiga, a pimenta até atrapalha. Mas a paciente saudável, né, sem problemas, sem hemorroida e sem problemas de próstata, com a bexiga normal, com urina normal, ele pode consumir a pimenta. Eu brinco assim, para você entender essa questão dos alimentos, né, se eu passar limão aqui na minha mão, ele não vai queimar, né, a minha mão, ou vai doer a minha mão, mas se ela tiver ferida ou tiver com algum problema e eu passar esse limão, arde, vai queimar. Então uma bexiga saudável, esses alimentos, ele não vai incomodar, mas se for uma bexiga já irritativa, que já está fazendo muito esforço para conseguir esvaziamento, ela já está uma bexiga mais hiperativa, esses alimentos vão irritar, vão irritar. O senhor citou muito a questão da quantidade de vezes de fazer de urinar, né? A quantidade de água que você toma por dia, qual que é a relação, como a gente sabe, por exemplo, se você toma uma garrafa de água, logo após você tomar essa garrafa d'água, você vai no banheiro. Como é que eu vou fazer essa relação de que você está indo muito ao banheiro ou não? A média de ir ao banheiro ao dia é 8 vezes, né? E à noite em torno de uma vez. Então, essa é a média. Lógico que vai depender muito do tanto que você bebe de água. Então, se você bebe muita água, né? Um uso abusivo de água, que a urina assim, transparente, vai acabar indo mais vezes. Então, é um processo natural de ir mais vezes. Agora, você não pode olhar só o número de vezes, você tem que olhar os outros sintomas associados. Se você acha que você está indo muitas vezes ao banheiro, né, e não está bebendo tanta água, você pode estar com diabetes, né, que é uma coisa que faz aumentar o número de vezes que vai ao banheiro e você não está tomando tanta água. Agora, você também vai mais vezes ao banheiro e tem outros sintomas associados. Eu vou no banheiro e não esvazio a bexiga direito. Eu vou ao banheiro, logo depois eu tenho que voltar. Eu vou chegando em casa, no meu carro vai chegando em casa e eu já começo a dobrar as pernas, querer correr. Às vezes não dá tempo nem de tirar o documento para apontar para o vaso. Então, assim, provavelmente está com algum problema prostático. Então, assim, tem que olhar a quantidade, os outros sintomas, a quantidade de água que bebe, se tem sintomas associados e avaliar também o tanto que isso repercute na sua vida. Eu tenho paciente que durante o dia bebe 5 litros de água e aí ele vai ao banheiro toda hora e ele gosta de beber tanta água e tudo. E à noite também bebe um monte de água e ele fica levantando. Eu falei, mas por que você não diminui? Não, eu sou acostumado, eu gosto. Então, você chega a beber. Aí eu falo, toda vez que eu acordo, vou lá e vou ao banheiro e bebo mais meio litro de água. Vai mesmo. Então, assim, tem que ver a questão, o tanto que isso te incomoda também. Então, sintomas associados, avaliar a quantidade e o tanto isso que te incomoda. O ideal é conversar com o médico, né? Passou ali dos 40 anos, a urina não está legal, tem que ir lá no urologista, ver o que está acontecendo, se tem algum probleminha a mais. Ansiedade também, tá? Às vezes tem paciente que por ansiedade fica indo ao banheiro toda hora. Cada um só uma pergunta, 2 perguntas e pagar outro ingresso. Quem tem o intestino muito preso, tem mais chance de ter próstata? Vamos lá, a relação do intestino preso, né? Não, o intestino preso não aumenta câncer de próstata, não aumenta. Mas intestino preso, né? Uma das causas talvez é falta de água. Está bebendo pouca água e aí vai piorar a qualidade de urina, né, do intestino preso. O intestino muito preso, né, ele pode prejudicar o funcionamento da bexiga, do esvaziamento da urina, né? Nós temos uma disfunção que chamamos de disfunção vésico-intestinal.
aquele intestino que é muito preso, o paciente não tem uma boa evacuação, ele começa a desenvolver problema urinário por conta disso. E tem pacientes que também têm problema urinário, né, muita dificuldade, muito esforço, começa a ter problemas intestinais. Então, essa parte ali, né, do escapamento, a parte urinária e a parte do intestino estão muito próximas, interligadas e tem ramificações de nervos comuns ali. Então, respondendo a sua pergunta, o intestino preso não vai dar câncer de próstata, mas pode prejudicar o funcionamento da bexiga, o jeito que faz o xixi, né? Pronto? Mais ninguém, né? Doutor, parabéns pela palestra. Ótimo, muito boa mesmo. Foi além do que a gente esperava com relação ao câncer de próstata. Fez a gente refletir nas nossas vidas, né? Naquilo que fazemos e naquilo que esperamos daqui para frente, né? Nós como homens, né? Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez vocês pela presença, por prestigiar mais esse evento do Unimed, a todos que estão aí ao vivo nas nossas redes sociais. E quero aproveitar e convidar vocês, né, a seguir a Unimed nas redes sociais. Lá também tem várias outras dicas de saúde, né, inclusive de alimentação. Então sigam lá a Unimed. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor. Obrigado.